Iniciamos com bastante honra um hangout, um debate por meio da internet, com algumas das principais autoridades da aeronáutica brasileira, em parceria com um site especializado em defesa e também no mercado aeroespacial, o DefesaNet, sobre dois temas fundamentais em relação ao Brasil. Um deles é o desenvolvimento por parte da Embraer, no Brasil, portanto, de uma nova aeronave de transporte militar, KC-390, a aeronave essa que teve alguns contratos já importantes, né, as linhas gerais já determinadas, né, em acordo com a Força Aérea Brasileira, com o Ministério da Defesa, e também em relação ao formato que será feita a defesa aérea do Brasil durante a Copa do Mundo, uma série de delegações estrangeiras, uma logística tremenda montada para garantir dois aspectos. O primeiro deles, né, a boa, tranquila, o tráfego, o transporte de passageiros e, ao mesmo tempo, né, a segurança do espaço aéreo brasileiro para eventuais ameaças, né? Na linha conosco, né, e um convite que foi aceito pela Força Aérea que nos honra bastante, né, o Brigadeiro Egito, que comanda as operações de defesa aérea por parte da Força Aérea Brasileira, né, o Brigadeiro Crepaldi, que comanda a comissão que avalia toda a estrutura de compras mais estratégica relacionada à aeronáutica brasileira, e do Coronel Carneiro, que vem a ser o gerente do projeto do KC-390. Né, conosco ainda, né, mediando o debate, também participando ativamente do debate, Nelson Durin, o editor-chefe do DefesaNet, e também o Vianney Júnior, editor de testes do DefesaNet. Nelson, eu gostaria, por gentileza, que você começasse as primeiras perguntas em relação, vamos conversar primeiro, em relação a como é que está a questão da Copa, né, Nelson? Acho que é importante a gente fazer uma rápida avaliação sobre o sistema de defesa aérea, uma logística tremenda montada, até que ponto está montado, Brigadeiro Egito, o sistema, tudo pronto, estamos 100% seguros aí para o início dos trabalhos de Copa? Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar desse hangout. A Força Aérea Brasileira e o Comando de Defesa Espacial Brasileiro certamente já estão prontos para a Copa. É bom lembrar que o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, ele opera diuturnamente. Qualquer hora do dia, da noite, sábado, domingo, feriado, nós temos sempre pilotos de defesa aérea, controladores de operações aéreas militares, mecânicos de armamento, de aeronave, todos eles prontos para serem acionados em caso de necessidade. O que existe de diferente na Copa é que nós estamos intensificando a defesa aérea na região ou no espaço aéreo em torno dos estádios. Então, para nós, defesa aérea, não houve grandes diferenças, só que nós tivemos que fazer algumas movimentações de aeronaves para atender as 12 cidades-sede. Então, realmente, nós praticamente quadriplicamos o esforço aéreo para atender essas aeronaves. Mecânicos de armamento. Perdão? Não, perdão. Uma questão importante, que meios a Força Aérea para avaliar, para garantir a proteção na área dos jogos? Nós vamos contar com aeronaves F-5, A-29 Super Tucano, o helicóptero H-60 Black Hawk e os helicópteros AH-2 Sabre, além de grupos de artilharia antiaérea do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Isso é distribuído nas 12 cidades-sede do país. Causa estranheza para o grande público o porquê da alocação de tantos meios de defesa aérea, segurança aérea. O que pode se esperar de uma ameaça que aconteça durante os jogos? Bom, não existe nenhuma ameaça concreta que nós imaginamos. Nós estamos fazendo todo um trabalho de prevenção, assim como todos os demais órgãos
comandos da defesa, do Ministério da Defesa, órgão de segurança pública, tomando ações preventivas para qualquer ameaça que possa ocorrer no nosso espaço aéreo. Mas, de fato, não existe nenhuma ameaça concreta. O que nós imaginamos hoje são aeronaves, pilotos que possam estar infringindo as normas de tráfego aéreo especificamente colocadas ou publicadas para a Copa do Mundo. Existe uma circular de informação aeronáutica que limita o uso do espaço aéreo durante o período da Copa. E são essas limitações que nós faremos que todos observem, aplicando as nossas medidas de policiamento do espaço aéreo, empregando esses meios que eu acabei de citar. Brigadeiro Egito, no que diz respeito ao uso do espaço aéreo limitado, restringido durante a Copa do Mundo, na cidade sede, certamente a gente vai estar diante de duas eventualidades. Uma seria o piloto inadvertidamente ingressar numa área restrita. Outra, obviamente, seria um intruso, uma ameaça efetiva. Qual é a operação padrão no momento que se identifica uma aeronave num espaço de uma cidade sede de Copa, fora da área estabelecida? Bom, nós temos Bom, primeiro, é importante ressaltar que a divulgação dessas normas, dessas restrições, elas têm sido muito grande por parte do Departamento de Controle Espacial e por todo o Comando da Aeronáutica. Já existe no site do DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a norma publicada já há algum tempo, e desde o dia 1º de maio, essa norma, essa circular de informação aeronáutica, com essas regras específicas, elas foram publicadas no mundo inteiro, como uma norma internacional da Organização da Aviação Civil Internacional. Então, não há como um piloto dizer que desconhece a norma. É obrigação de qualquer aeronavegante conhecer as normas, as restrições e as regras para o tráfego aéreo. Como nós vamos agir? Nós criamos em torno dos estádios área branca, que é uma área restrita, a amarela e a vermelha, que é uma área proibida. O que vai acontecer? Uma aeronave que ingresse em uma dessas áreas sem estar cumprindo as limitações, aquelas regras que foram publicadas, ele estará sujeito às medidas de policiamento do espaço aéreo. Elas são basicamente, os órgãos de tráfego aéreo vão tentar identificar a aeronave e nós vamos tentar, usando os meios de comunicação com os pilotos. Se isso não surtir efeito, nós partiremos para empregar as aeronaves de interceptação, aquelas que eu citei, o F-5, o A-29 e os helicópteros, e vão partir para persuadir o piloto a mudar a sua rota e não continuar adentrando a essas áreas que têm um sobrevoo restrito ou proibido. Resumidamente, é assim que nós trabalharemos. Ou seja, e se o camarada, o piloto, não atender nenhuma dos avisos, das advertências, a lei do MAT entra em vigor? Eu tenho hoje, a lei de abate hoje existente, ela tem realmente uma limitação. É uma lei de 2004 que está limitada a ser empregada contra aeronaves supostamente desenvolvidas em narcotráfico. Com esse entendimento, o Comando da Aeronáutica enviou já há algum tempo uma proposta de um novo arcabouço jurídico para ser aplicado na Copa, que poderia nos dar essa liberdade de ação. Contudo, eu não poderia fazer, com o atual ordenamento jurídico, as medidas extremas para deter a aeronave, mas eu posso fazer todas as medidas persuasivas, de buscar a modificação da rota e o pouso obrigatório usando essas aeronaves. Então, eu posso agir até um determinado limite, ou seja, persuadir o piloto a desviar a rota dele. Mas, hora por hora, com o nosso ordenamento jurídico, eu não posso ir a medidas extremas. Janei, por favor. Sim, eu gostaria de fazer uma consideração e pedir ao mesmo tempo que o Nelson faça a presidência do convite do Coronel Carneiro, que não se encontra em Hanoi. Pedir que
possível todos participar dos volumes, porque nós estamos tendo algum fenômeno. Então, pediria que todos reduzissem os volumes aí aos possíveis, tá? Exato, brigadeiros, nós tivemos um problema de conexão, infelizmente um problema pré-copa aí que acabou caindo a rede. Nós estamos aqui esperando os demais colegas que participem, já enviamos os novos links para o jornal O Globo e também para o DefesaNet botar no ar, e estamos ao seu dispor. Quando nós paramos, o brigadeiro Crepaldi estava comentando a questão das características do CACEA e a sua importância. E gostaríamos que o senhor recuperasse, então, essas informações. Então, caros senhores, boa tarde. Continuando a resposta à pergunta do Vianney. Então, primeiro eu fiz aquela abordagem do enfoque estratégico que se refere à dimensão operacional, que foi também iniciada pelo próprio brigadeiro Egito, e se refere à dimensão industrial. Então, o KC-390 hoje, ele representa para a indústria brasileira um formamento de praticamente 40 anos de investimento na área industrial, na área aeroespacial, e o 390, ele tem que ser imaginado hoje como um produto de mercado que no âmbito militar, que vai poder competir par e passo com qualquer aeronave de sua categoria, apresentando um preço de aquisição mais baixo e, principalmente, um custo de suporte logístico, comparado com o seu concorrente direto, muito mais baixo do que se tem hoje no mercado. Então, para o Brasil, representa o quê? Além da dimensão tecnológica, a gente pode dizer que a gente vai ter, para colocar no mercado e manter os nossos empregos de alto valor tecnológico, um grande produto. Então, eu faço esse paralelo 390 hoje, a dimensão operacional, que já foi respondida, e a dimensão industrial no que se refere ao ambiente estratégico. Eu não sei se o Carneiro quer complementar alguma coisa também. Complementando o que o brigadeiro acabou de mencionar, o principal fator de futuro sucesso que nós todos esperamos para o 390 é justamente essa capacidade que a Embraer demonstrou de atender os requisitos super demandantes da Força Aérea Brasileira para cumprir as nossas missões. Com isso, juntando toda a nossa necessidade com a capacidade tecnológica e a criatividade de engenharia da Embraer, o produto que está saindo agora da fábrica para começar a voar até o final do ano é um avião que vai redefinir o mercado de transporte militar na sua categoria, com características que nenhuma outra aeronave tem e com um custo de suporte logístico no futuro muito mais competitivo do que os demais concorrentes no mercado. Isso é função dessa parceria de FAB definindo requisitos demandantes, Embraer criando soluções para atender os nossos requisitos. Brigadeiro, Coronel Carneiro, os desafios técnicos, há uma integração, uma infinidade de fornecedores que estão participando nesse projeto. Como está o gerenciamento? Nós tivemos lá no dia da inauguração do hangar e podemos perceber a magnitude, só pelo tamanho do hangar, a extensão, a complexidade do projeto. Como está o gerenciamento desse fluxo de fornecedores nacionais e internacionais, fluindo para termos a expectativa do voo inicial esse ano? Essa é uma ótima pergunta e que normalmente desperta muita curiosidade. Um dos grandes desafios que nós tivemos foi de conseguir cumprir as metas de prazo e de janela de mercado para essa aeronave. Isso significa que nós precisávamos trazer toda a tecnologia de ponta necessária para a aeronave, mas que estivesse facilmente desenvolvida, disponível no mercado. Uma vez que desenvolver novas tecnologias acaba trazendo riscos muito elevados para se cumprirem os prazos. E nós vimos outros projetos de magnitude semelhante acabarem atrasando muito em função da incorporação de tecnologias que ainda não estavam maduras. No KC-390 se buscou sempre que possível trazer o que havia de mais avançado no mercado
mas já com maturidade suficiente para não acarretar novos riscos para cumprimento dos cronogramas. E com isso nós temos uma turbina, um motor, que tem comprovação de vida útil voando na aviação comercial. Um sistema aviônico comprovado também em aeronaves de última geração. E assim por diante. Isso foi levado em conta na seleção de todos os fornecedores para minimizar os riscos. Agora, o senhor tem razão, é uma miríade de fornecedores internacionais, existem diversos problemas de gestão que nós temos que atacar no dia a dia. Nós e Embraer conjuntamente. O que nos deixa satisfeito é chegar agora, já no meio de 2014, ainda mantendo a data de voo esse ano, coisa que nós vislumbrávamos lá em 2009 e muita gente duvidava. Então a gestão por parte da Embraer está sendo muito bem feita, nós estamos bastante satisfeitos, e nós do lado da FAB também gerenciando, acompanhando de perto o cumprimento de todos os cronogramas, a entrega de etapas, e a coisa tem andado muito a contento. Brigadeiro Crepaldi, o desafio gerencial, foi assinado o contrato lá naquela solenidade em Gavião Peixoto. Todas as pendências relativas ao contrato já estão solucionadas? É um contrato realmente efetivo para a produção dos 28 aeronaves? Como você mesmo colocou, o contrato foi assinado no dia da inauguração com a presença da Presidente da República, o Ministro da Defesa. É um contrato eficaz, já foi publicado no Diário Oficial da União, e não é normal os nossos contratos que demorem um certo tempo para que ele entre em eficácia. Então, são vários passos que têm que ser somados, não é nesse contrato, são em todos os contratos. Então, é a condição normal dos nossos contratos. Mas o mais importante para dizer nesse momento é que é um projeto maduro, é um projeto sem risco, como o Carneiro colocou. Eu queria até adicionar mais alguma coisa que o Carneiro falou. A miríade, o fato de a gente ter uma miríade de sistemas, a gente tem que lembrar hoje que a Embraer não é a terceira indústria aeroespacial à toa no mundo, é uma empresa consagrada com mais de 40 anos de idade, vamos dizer assim. Então, apesar dos riscos existirem, os riscos são mínimos, né? São riscos que já foram mitigados, como o Carneiro colocou, em função da qualidade do requisito da Força Aérea e da capacidade gerencial, industrial e tecnológica da Embraer. Então, realmente, o contrato de aquisição está na praça. Eu acho que ele é importante para a Embraer e para o Brasil sinalizar que é um produto maduro que vai fazer uma grande diferença para aqueles outros países que estão buscando um produto similar. A gente sabe hoje que a frota da aeronave concorrente mais próxima, que é o C-130, é uma frota que está chegando no fim da sua vida útil. Então, nós estamos seguros em dizer que esse contrato vai favorecer muito a capacidade de vender esse produto no mercado mundial. Brigadeiro Crepaldi, qual a necessidade, assim, os 28 aeronaves, as 28, é a demanda da Força Aérea ou haveria espaço para mais? Como todo projeto hoje que a gente tem na Força Aérea Brasileira, o projeto é precedido do estudo de viabilidade. Então, esse projeto, ele faz uma análise do tempo de vida útil da aeronave, o tipo de missão a ser cumprida e se raciocina com o número de aeronave. Então, aconteceu exatamente isso lá nos idos de 2007, 2008, quando o projeto KC-390 foi imaginado. Então, foi feito estudo de viabilidade, tanto levando-se em conta o lado operacional, como o lado industrial e o lado comercial, e chegou a um número de 28 aeronaves. Não é um número mágico, é um número que é fruto do estudo de viabilidade para sustentar o quê? A capacidade operacional da Força Aérea Brasileira e também garantir a maturidade do produto enquanto produto no mercado mundial. Então, o número ele é fruto de um estudo de viabilidade de mais de 6 anos atrás. Eu queria fazer uma pergunta para um grande usuário do senhor, do projeto do KC, que é o Brigadeiro Egito com Dabra, que o KC, nós sempre vemos ele como um aspecto de
transporte de cargas e pessoas, mas ele pode ser o multiplicador de forças também do sistema de defesa aérea. Brigadeiro Egito, você poderia falar um pouco? O Egito está com fone aí. Bom, o KC-390, ele na verdade é uma grande arma de projeção de poder aeroespacial. À medida que eu posso fazer um reabastecimento em voo numa aeronave de defesa aérea, por exemplo, eu aumento o alcance das aeronaves, a permanência no ar dessas aeronaves. Da mesma forma, eu posso ter com um KC maior mobilidade para as unidades aéreas de defesa aérea ou unidades aéreas de emprego do poder aeroespacial, unidade aérea de caça, porque eu posso desdobrar rapidamente essa unidade aérea de qualquer ponto, de sua base para qualquer ponto do território nacional. Então, por isso, o KC-390 ele realmente amplia essa capacidade de poder da Força Aérea Brasileira, e, em particular, para a defesa aérea espacial. Brigadeiro Crepaldi e Coronel Carneiro, quem melhor puder responder a essa pergunta, ou contribuir, quais os desafios tecnológicos que temos no desenvolvimento do KC-390? Ele é um desafio, um avião de transporte que usa turbina, é uma característica, um avião de transporte tático que usa turbinas, mas ele também está incorporando uma série de outros desafios. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso? Carneiro. Pois não. Obrigado, Brigadeiro. Sem dúvida, os desafios são inúmeros, vários desafios tecnológicos, não apenas pela característica do avião que nasceu para ser multimissão, transporte de tropa, transporte de cargas, mas ele também é reabastecedor em voo, ele pode ser reabastecido em voo, uma aeronave de transporte que também pode ser reabastecida, o que aumenta ainda mais a sua capacidade de apoiar outras unidades aéreas, aumenta a capacidade de projeção. Pode ser um avião de busca e salvamento, e com essa capacidade de ser reabastecido pode aumentar o tempo de permanência em uma região de busca. É bom lembrar que a nossa área de responsabilidade de busca e salvamento é enorme, são 22 milhões de quilômetros quadrados sob a responsabilidade da Força Aérea Brasileira. Então, portanto, para fazer um avião que seja capaz de cumprir todas essas missões e ser reconfigurado rapidamente, foram muitos desafios tecnológicos, sem dúvida. Eu lembraria alguns aqui apenas. O avião precisa reabastecer caças, isso significa alto desempenho, mas também está previsto que faça reabastecimento de helicópteros, que significa ser capaz de fornecer combustível a uma velocidade mais baixa. Isso, por si só, já é um grande desafio para o projeto da asa do avião, por exemplo. Tem que ter performance suficiente para as altas velocidades e capacidade de manter estabilidade para fornecer reabastecimento em velocidade mais baixa para os helicópteros. É apenas um dos exemplos. Outros exemplos. Esse avião, por uma decisão estratégica da Embraer, vai incorporar o que há de mais moderno na tecnologia fly-by-wire, comandos de voo por impulsos elétricos e por computador. Vai ser uma tecnologia com características nacionais, totalmente desenvolvida pela Embraer, que vai permitir que o avião tire tudo que ele é capaz de dar para o operador e dê o operador mais confortável, mais tranquilo para operar o avião, se concentrando na missão, não na energia para pilotar a aeronave. Isso também é um desafio tecnológico, um engenheiro de altíssimo nível, desenvolvendo as leis de controle e a filosofia fly-by-wire que está sendo implementada para o avião. E nós poderíamos aqui continuar com uma série de outras grandes tecnologias. Existe uma grande inovação na tecnologia de manufatura também. O senhor esteve lá, deve ter visto o sistema de integração da fuselagem, cravação de peças estruturais, usando sistemas automáticos, robôs de última geração. Uma série de desafios tecnológicos que estão trazendo a Embraer para um novo patamar e certamente trarão a Força Aérea também para um novo patamar operacional quando esse avião entrar em operação. Vianney, você que está agora no nosso Hangout, por favor, alguma pergunta para a participação do Brigadeiro Crepaldi
e do Coronel Carneiro nos aspectos das questões inovadoras do KC? Eu não sei se perdi, aí eu peço desculpa se vou tocar em algum ponto que já foi comentado, vocês me corrijam aí se já foi falado. Eu pediria, enquanto eu formulo a pergunta, Nelson, você faça aí um contato com o Roberto Maltito, que caiu, eu já mandei uma mensagem para você agora aí pelo celular. Brigadeiro Crefaldi e Coronel Carneiro, a gente sabe que um dos itens que é mais inovador em relação à operação do KC-390, e ao mesmo tempo onde alguns críticos, notadamente quando eu falo críticos, são os concorrentes, né? Falam do KC-390 é o fato dele utilizar um motor turbofan, né? Ao contrário do tradicional turbo-hélice em operação em pista semi-preparada. Então, eu faria uma pergunta quanto a dois aspectos. Um deles seria exatamente a questão do ACM da aeronave, ou seja, como é que essa aeronave, operando em pistas semi-preparadas e fazendo aí o transporte aí de cargas pesadas, a composição do trem de pouso distribui de forma melhor a absorção desse impacto que permita essa operação da aeronave de forma remota em pistas semi-preparadas. E a própria questão das turbinas operando num ambiente um pouco mais agressivo. Uma palavra aos senhores. Comigo, Brigadeiro? Pode ser. Mas não, seu Vianney, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela distribuição de carga, pelo ACN, né, a capacidade da aeronave em operar em pistas com piso, falando de forma simples, um pouco mais fofo. O senhor, quando perguntou, já praticamente deu a resposta. O 390 tem mais rodas do que o 630, por exemplo. Então, do ponto de vista de exigência de pista, o 390 é menos exigente. Ele tem um ACN mais baixo, significa que ele vai operar em pistas onde hoje o 630 não opera, por uma questão de ter mais rodas e por isso distribuir melhor o peso. Então, esse ponto é um ponto vantajoso para o 390. Com relação à operação em pistas semi-preparadas de um avião a turbina, essa pergunta, eu tenho certeza, quando conversarem com o engenheiro Gastão amanhã, ele adora responder essa pergunta. Os olhos brilham quando ele responde essa pergunta, porque esse vai ser um diferencial de mercado que nós estamos apostando que vai ser bem sucedido. É o seguinte, no passado, a tecnologia dos aviões turbo-hélice significava algumas pás curtas e metálicas. Eram muito mais resistentes a algum tipo de detrito que saísse de uma pista. E, ao mesmo tempo, as turbinas anteriores tinham uma tecnologia em que elas eram muito mais sensíveis à ingestão desses detritos. Hoje, isso se inverteu. As aeronaves turbo-hélice de alto desempenho têm pás de hélices longas e de material composto. Normalmente, a operação em pistas com detritos baixa a disponibilidade dessas pás e dá trabalho. O pessoal do A400 sabe disso. Para ter um avião turbo-hélice com alto desempenho de velocidade como o A400 buscou fazer e conseguiu, fica um tremendo desafio tecnológico para fazer todos aqueles motores com aquelas pás, com aquela geometria super sofisticada, serem controladas devidamente. Então lá nós temos também um grande desafio. Do outro lado, as turbinas modernas, elas são altamente resistentes a detritos. Faz parte do processo de certificação testar a ingestão de pedras de gelo, por exemplo, por causa da operação comercial demandante. Além disso, o posicionamento dessas turbinas foi feito com estudos e simulações para garantir que o risco de um detrito danificar uma turbina dessa é muito baixo. Então, sob esse ponto de vista, todas as decisões de engenharia foram tomadas baseadas em simulações, em estudos detalhados, e nós estamos confiantes que isso vai ser comprovado, que dá sim para operar com um avião a turbina em pista semi-preparada com alta disponibilidade, talvez até maior do que os aviões a hélice. Eu queria complementar também só uma questão também do ponto de vista do ciclo de vida da pergunta do Vianney, é que lembrar que essas turbinas hoje do KC-390 são turbinas, uma versão comercial, é uma aeronave que tem mais de 4 milhões de, uma turbina que tem mais de 4 milhões de horas voadas, milhares de motores vendidos. Então o ciclo de vida, quer dizer, o custo que nós vamos ter com esses motores ao longo de sua vida útil, é muito mais baixo comparado do que aqueles dos motores turbo-hélice. Então, isso também tem que ser levado em conta, e no estudo de viabilidade isso foi muito pensado também. Só complementar isso, essa visão mais técnica do Carneiro. Obrigado.
Porque eu queria dar um depoimento. Eu tive a oportunidade de experimentar o desktop trainer do KC390 e também os sistemas de controle fly-by-wire, no caso, comandos produzidos para o KC390, que são similares, ou seja, são de mesma tecnologia do F-35, né? E são realmente muito interessantes, eles são muito fáceis de operar e muito didáticos, eu diria, para a exposição da aeronave em situações que o piloto, anteriormente em aeronaves, vamos dizer, menos preparadas, ele tinha que sentir a aeronave muito mais para mantê-la dentro do envelope em operações críticas, né? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Se por acaso o Coronel Carneiro quisesse se aprofundar um pouco mais na questão do quanto nós teremos a redução do trabalho, do workload do piloto e também da segurança incorporada por essas novas tecnologias. Pois não, complementando um pouco do que eu já respondi antes numa pergunta, não era exatamente essa, mas era similar em termos de tecnologias, né? Essa nova tecnologia que a Embraer vai apresentar agora para o 390, de comandos de voo, controle todo por fly-by-wire, totalmente em loop fechado, isso diminui muito a carga de trabalho para os pilotos, realmente. O sistema é muito confiável e muito automatizado, o que vai permitir garantir segurança de que o avião vai se manter no envelope, protege a operação em missões críticas. E, além disso, como a tecnologia é extremamente desenvolvida, cheia de redundâncias, permite, em caso de falhas, manter o avião seguro para continuar cumprindo a missão e, em caso de novas falhas, até conseguir retornar à base com segurança muito maior do que qualquer outra aeronave da categoria. O senhor falou sobre o sistema principalmente os Inceptors, né, com side stick, semelhante ao do F-35, como o senhor disse. É uma tecnologia que é uma evolução ao que existe hoje na família Airbus. Lá também se usa o side stick, né, o manche como se fosse um joystick, mas não há realimentação de força. O 390 vai ser uma geração acima, em que piloto e copiloto sentem exatamente o que o outro está fazendo. Então não vai haver nenhum conflito de comando, porque há realimentação o tempo inteiro de um comando para o outro. Então essas características todas vão fazer do 390 um avião que todo piloto vai querer pilotar com toda certeza. Obrigado pela explanação. Brigadeiros Crepaldi e Egito, e Coronel Carneiro, Vianney, nós tivemos um problema na nossa transmissão, estamos nos aproximando do final, e gostaria que os senhores, alguma palavra, especialmente, causou muita impressão, vendo lá, né, no caso do Brigadeiro Crepaldi, Coronel Carneiro e sua equipe da POPAC. Amanhã nós teremos o pessoal da Embraer falando. A estrutura do KC. A aeronave realmente, com as fotografias que estamos observando nas passadas, é algo impressionante. Então, pergunto aos senhores uma palavra, qual o ponto relevante que os senhores consideram desse projeto para passar para os nossos internautas? Posso começar, Brigadeiro? Sim. Eu gostaria de... O ponto que eu acho relevante é mostrar para a sociedade brasileira que a Força Aérea Brasileira, o Comando da Aeronáutica, está planejando com olhos realmente voltados para o futuro. Eu era brigadeiro na 3ª subchefia quando nós estabelecemos os requisitos operacionais preliminares do KC-390 e foi calcado na Estratégia Nacional de Defesa, um planejamento estratégico de longo prazo do Comando da Aeronáutica, focado no planejamento estratégico do Ministério da Defesa. E o que eu vejo é que nós continuamos perseguindo esses objetivos estratégicos como o KC-390. Então, a sociedade brasileira pode estar ciente que nós estamos trabalhando para o futuro do país, o futuro da defesa da nossa nação. Obrigado. Brigadeiro Crepaldi e
Coronel Carneiro? A minha palavra final é muito na linha do Brigadeiro Egito. Eu acho que o que demonstra aí é a visão estratégica da Força Aérea Brasileira no que se refere à defesa e a consciência de que sem uma indústria forte a gente não pode ser autônomo no que se refere à defesa. E dizer que também que isso demonstra o compromisso da FAB com a Estratégia Nacional de Defesa e principalmente em demonstrar a transparência no trato da coisa pública. Coronel Carneiro e a sua equipe técnica? Sem dúvida, eu tenho que ir na mesma linha do Brigadeiro Egito, do Brigadeiro Crepaldi, dizer da nossa satisfação de ver a Força Aérea continuar a sua tradição de ajudar a fortalecer a indústria aeroespacial brasileira, pensando no futuro do Brasil, mas eu gostaria apenas de deixar uma mensagem que é relativa às pessoas. Nós vamos ser um país forte se tivermos pessoas capacitadas. Eu gosto de terminar minhas apresentações mostrando uma foto de todos aqueles engenheiros motivados lá na Embraer, trabalhando num projeto desafiador. Isso da mesma forma de nós, homens e mulheres da Força Aérea, que fizemos essa parceria com a indústria, estivemos lá participando do desenvolvimento em todas as fases desde 2009. Então essas pessoas, as daqui da Força Aérea, as de lá da Embraer, brasileiros envolvidos com alta tecnologia, e que vão ajudar a transformar esse país. Vianney, você quer algum comentário para os brigadeiros, Brigadeiro Crepaldi e Coronel Carneiro? Sim, só para finalizarmos, né, eu queria mais uma vez consignar o nosso agradecimento e dizer da nossa satisfação de ver profissionais tão devotados e capacitados à frente de projetos tão importantes, né? E gostaríamos muito, faço aqui agora, né, botando o dedo na ferida, que os nossos governantes possam se inspirar no espírito de comprometimento desses profissionais e que a gente realmente, para que esses projetos saiam do papel e possam brindar a nossa sociedade como uma sociedade que avance e que possa gerar empregos mais capacitados, mais qualificados, que possamos ter uma indústria mais forte e que possamos nós, todos brasileiros, entendermos que a importância da indústria de defesa, ela é um grande vetor de tecnologia, é um grande vetor de conhecimento, é um grande vetor de mudança social para todos os brasileiros. Então, deixando consignado meus agradecimentos aí, eu faço aí deixo esse alerta para que a gente possa estar cobrando também dos nossos legisladores e do nosso executivo que as palavras, quando recentemente se ouviu de que realmente indústria de defesa, ou seja, ter uma indústria de defesa forte é um assunto estratégico, é um assunto de comprometimento do país, né, um comprometimento de política de Estado e não uma política de governo. Então, isso se faça na prática e que todos os brasileiros estejam conscientes da importância desses projetos na nossa transformação e dentro do que projetamos chegar um dia. Muito obrigado. Agradeço muito aos senhores, especialmente aos nossos internautas que ficaram conosco, mesmo com esses problemas técnicos, ao Roberto, que não se conectou posteriormente por problemas técnicos também, e desejo sucesso aos senhores, sucesso ao CACE, que é uma questão de honra para a indústria nacional, um desafio enorme. As pessoas, quando começarem a ver o avião, vão se encantar pelo seu tamanho, pelo seu desafio, pelas suas soluções tecnológicas. Ao Brigadeiro Crepaldi, ao Coronel Carneiro, nossos cumprimentos, e também uma palavra final ao Brigadeiro Egito, que tem um desafio já imediato agora, e como é que lhe desejo sucesso e que nada aconteça, não? Que a gente não lembre do senhor, quer dizer que é um sinal que tudo transcorreu bem. Brigadeiro, uma palavra para o senhor final. Se o senhor quiser dar uma palavra para nós, está com o senhor. Bom, já que o senhor tocou no assunto do papel do Condabra, eu só queria dizer que o time está pronto, mas com certeza nós queremos ficar
na reserva, esperando, vendo tudo acontecer e não ter que entrar em campo. Deixe que a seleção brasileira desempenhe esse papel. Tá? Obrigado. Cumprimento, senhores, muito obrigado. Muito obrigado, senhores internautas, por nos acompanharem. E até amanhã com o nosso segundo hangout aí com a Embraer Defesa e Segurança. Muito obrigado, senhores. Boa tarde.